Olha, dia desse eu assisti um desenho com a minha netinha, que ainda está em contenção de tela. Eu esbarrei numa joia da Disney que eu não via desde garoto. Lá em 1900 e lá vai fumaça. As Férias do Pateta. É um curtinho dos anos 60 em que o amigão do Mickey, cansado até o bagaço da rotina, vai parar num lugar chamado Terra do Faz de Conta, mais conhecido como Férias. Na trama, o Pateta trabalha e quando enfim tem um tempo para ficar em casa, ele precisa atender os desejos da patroa, a sua esposa. E toma-lhe limpar o carpete, pintar a parede, cortar a grama, sem espaço para curtir o ócio. Mas quando ele tá lá na viagem dele, cercado por uma praia idílica de águas azuladas, ele ouve o seu inconsciente na forma do Peter Pan a dizer: aqui nos confins da sua imaginação, você está num paraíso completo e com as necessidades da vida abundantemente providas. Você tem o lazer que o homem tanto precisa para o relaxamento e total meditação. O precisa nessa frase não é só um luxo do Pateta. Essa maquininha aqui chamada mufa e essa engenhoca aqui do lado esquerdo do peito que faz tum-tum, elas precisam de sombra e água fresca de vez em quando. E quando a gente não dá isso a elas, aí o alerta soa, pisca, acende, é o cara de asa. Sair de férias não é um capricho, gente. Pelo contrário, além de uma necessidade física, é um direito. Direito assegurado por lei, carimbada pelo Ministério do Trabalho. A questão é que tirar férias não é só desligar um computador e fechar o lojinha. Porque para alguns, saber tirar férias é uma arte. Nós vamos ver uns casos curiosos. Vamos embora? Vem que tá fácil. Roda a vinheta. Cara, eu conheço um maluco que trabalha feito uma onça, o João. Ele rala numa empresa de construção, deve ter uns 15 anos. Ele coordena um monte de pedreiro, de marceneiro, fazendo instalação de escritório. O cara mete a mão na massa também. Ele é empreiteiro raiz. Graças a Deus, a firma onde ele trabalha não para e, por vezes, ele encara uma escala de 24/7. Ou seja, ele trabalha o dia todo, de domingo a domingo. E não tem um final de semana que o João não desmarca um futebol para encarar uma demanda extra, apagando um incêndio aqui e ali, que a gente sabe como é que é negócio de obra. Almoçar, por exemplo, é um verbo que ele removeu do dicionário há anos. Pois bem, há uns 2 meses eu fiquei sabendo que o João foi diagnosticado com burnout, ou seja, ele queimou a mufa até onde ele pôde e o corpo não estava mais aguentando o batente e ele estava dando tilt. Até crise de pânico ele teve. E como é que faz? Como é que cura essa parada? Não tem antibiótico, não tem bezetacil, não tem aspirina. A receita traz em letras garrafais a palavra férias. Só que em, 20 e tantos anos de profissão, o João nunca tirou uma semaninha sequer pra porra nenhuma. Não dá pra julgar o nosso amigo. Por quê? Ele carrega uma mochila pesada, a família toda, os pais já estão velhinhos, ele cuida de um monte de gente e a disposição capricorniana de suar a camisa que se aliam a um binômio chamado falta de freio. Só que agora é ordem médica. O chefe dele disse: João, você tá fora, você vai ficar de perna pro alto, tipo o desenho do Pateta. O negócio é que ele nunca se deu direito de relaxar. E agora o que deveria ser um relax virou um pesadelo. Ter que descansar tornou uma obrigação e com isso o João arrumou outro estresse, tentando marcar uma série de atividades para ocupar o tempo que deveria estar coçando o saco, deitado numa rede, olhando por nada, ouvindo passarinho cantando, barulho da grama crescendo, lendo um Agatha Christie ou um Torto Arado, um livro qualquer da moda, ou emburacando num seriado da Netflix. Não. Ele fica inventando jeito de fingir que não tá trabalhando, mas tá lá, fazendo coisa pros outros, arrumando pra cabeça. Eu conheço muita gente que finge que tá trabalhando, mas fingir que não tá, essa é boa. Outro dia eu fui levar a minha motoquinha pra consertar lá, eu parei pra trocar lá uma ideia com o mecânico, o Simão. Ele tá com mais ou menos 50 anos. Sabe quando foi que ele tirou férias pela primeira vez? Nunca. Ele me contou que a sua ex, a Rosemary, cansou de ouvir as suas promessas, de que ele ia tirar uma folga para levar ela para uma viagem para Gramado, Canela, que ela era louca para conhecer.
e nádegas. Ele sempre vinha com a mesma desculpa: a grana tá curta, a gente precisa economizar, a vida tá difícil. O problema é que depois de quase 20 anos economizando um dinheiro que jamais foi usado para a vida a dois, a Rosemary encheu o saco e meteu o pé. Não dá para julgar, mas o Simão não entendeu uma coisa muito importante sobre essa nossa passagem aqui por esse planetinha azul. Memórias não têm preço. Elas são a nossa economia mais valiosa. Porque a pergunta é: quanto custa uma memória? Eu ouvi essa frase de um professor de inglês em que eu tive e que virou um grande amigo até hoje, o Marcos Espanha. Alguns anos atrás, a minha digníssima queria passar o aniversário dela em Londres, que ela adora e tal. E olha, ela ficou uns meses ali tentando tirar os bilhetes de executiva por milhas. Esse negócio de executiva é Flórida. E ela tava lá tomando uma surra da companhia que nunca dava certo. Aí eu comentei com ele, ele virou pra mim e falou assim: ô Nelson, tu tá maluco? Tu trabalha feito um condenado, cara. Tu é famoso. Tu faz show pra cacete aí o ano todo. Deixa de ser muquirana e compra logo essa porra, essa passagem de presente pra ela. E arrematou. Ele perguntou pra mim, olhando na cara: quanto vale uma memória? Putz, velho, ele me quebrou. Na mesma hora eu fui lá, comprei a passagem. Quando eu falei pra ela, ela ficou tão feliz, tão radiante, que só aquilo já valeu o investimento. E foi a primeira vez que a gente foi na executiva. Foi um marco na nossa vida. Aquela coisa toda, executiva. Difícil é voltar para a econômica. Mas, enfim, o estudo recente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, aliás, é um lugar primoroso para quem quer curtir o Nordeste, Natal, é uma delícia tudo aquilo, aponta que muita gente que nunca teve a chance de sair de férias compra pacote nas agências de viagem, paga tudo de véspera e na hora H não viaja. Sabe por quê? Por vergonha, por achar que não merece, por acreditar que não consegue se adaptar à liturgia do ócio e, pior, por falsos decoros sociais, pensa que não está à altura de um hotel ou de uma pousada bacana, mesmo tendo grana para bancar um lugar legal. Resultado, as pessoas gastam as férias em casa e quase sempre trabalhando. Num texto para a revista Forbes, a Bíblia do Mundo dos Negócios, o doutor Arthur Guerra, professor da Faculdade de Medicina da USP e do ABC, explica que férias são um momento oportuno para descomprimir as pressões do trabalho, que estimulam a elevação de hormônios do estresse e que a gente sabe que o corpinho, uma hora, vai mandar fatura. Hoje você sai do trabalho, mas o trabalho às vezes não sai de você. E eu falo por experiência própria, eu não consigo parar de trabalhar. Às vezes eu acordo no meio da noite com uma ideia, alguma coisa, eu vou lá, pego, vou anotar, porra, é foda. Sair do padrão, do lugar comum, permite ao cérebro regular novamente essa balança hormonal que estava descompensada e que, se permanecer desregulada, vai afetar a saúde física. E com sabedoria ele afirma: as férias devem ser usadas para nos desconectarmos. O maior complicador dessa tarefa tá aqui, ó. É isso aqui. Essa caixinha aqui é coisa do diabo, porque liga a gente com o mundo, mas por outro lado também aliena. Ok, a dinâmica do mundo é assim. O mundo moderno não dá pra gente desligar 100% dele. Mas o contato com o verde, com a natureza, uma praia, sei lá, só uma caminhada por um lugar desconhecido ou diferente do que a gente está acostumado, sem ficar preso mentalmente ao trabalho, já traz um estímulo fantástico e um benefício gigante. Mens sana, corpore sana. Por isso, se você tira férias e aproveita para fazer um monte de coisa porque está pendente e enche a agenda de demanda, também é trocar 6 por meia dúzia. Tem casal que viaja para descansar e gasta todo minuto visitando locais diferentes, batendo perna sem parar, na obrigação de compensar o dinheiro investido na jornada, com descobertas, passeios, andanças, e às vezes só sossegar debaixo dos lençóis, num abraço, num chamego, é tudo que a gente precisa. Sem pressa, sem apuro, vivendo o momento presente.
O sociólogo italiano Domenico Di Masi, que serenou em 2023, ele dizia que o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça, mas pode também elevar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. O livro dele, O Ócio Criativo, virou best-seller e ampliou a relevância teórica que possuía durante a pandemia. O negócio do home office, do isolamento social, que foi aquela desgraça do Covid-19. Ele falava sobre o aumento de produtividade em casa. Pesquisas indicam que o trabalho à distância aumenta a produtividade em 15% a 20%, o que significa a redução da jornada de 8 horas de trabalho para, 7, 6 horas. John Lennon, na canção Beautiful Boy, mete aquela frase matadora que diz: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos para o futuro. Se você curtiu, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse papo, que vai cair bem numa boa hora. E não esquece de dar aquele positivo pra gente, que ajuda pra caramba. Porque conteúdo bom, profundo, que não apodrece o cérebro, você encontra aqui no canal Nelson Freitas Oficial. Para vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo até semana que vem. Eu vou lá pela. Eu vou lá só puxa. Tá rodando? Tá rodando? Vai pra lá. Ninguém vai desligar o meu telefone. Obrigado. Cagar a sua. Tá um brilhinho ainda aqui. Ainda aqui o quê? Mas no meio. Puxa o corpo, enche as veias do pescoço, caga fino e caga grosso até o... Tá. Vai. Um estudo recente... Método, como é que é método? Como é que ele... Que é... Um estudo... Volta só no dedinho. O sociólogo italiano... Italimânico? Vem! O sociólogo italiano... Me f*** primeiro, me f*** segunda. O maior complicador dessa tarefa tá aqui. Cadê? Qual o telefone? Cadê o negócio de telefone? Ai, que ódio, né?